Olá, bem-vindo a mais um episódio do Política Tchê. Então vamos começar nosso giro de notícias estadual. Bom, a primeira coisa que eu percebi, né, que me mandaram um link, foi a visita do deputado federal, ou quase ex-deputado federal, o deputado cassado, Daniel Silveira, aqui para o estado. Foi uma alegria daquelas 4 pessoas que estavam na sala. Foi muito interessante, assim, eles falando, dizendo, aqui, agora eu tô do lado do Daniel Silveira, eu vou dizer pro mamãe falei que o mundo capota, porque eu ia estar do lado dele. E aí o Daniel tentou, como todo bom bolsonarista, ficar rotando virtude. Eu achei muito curioso, até uma garota que estava ali com eles, uma mulher, né, enfim, falar, esse aqui é o nosso deputado. E o cara é carioca. Pô, o que aconteceu? Vocês ligaram pro Bibo Nunes, ele não pôde vir, então veio o Daniel? E outra, né? O Daniel foi pro Palácio da Justiça querer ficar, novamente, vomitando virtude, falando sobre o quanto tá injusto o mundo de hoje. E ele vai ter o mandato cassado daqui a pouco, né? Não vamos comemorar, porque acredito que o que ele fez realmente foi um crime de opinião. Ele tentou incitar um ataque democrático, mas ele não foi que nem a Sarah Winter, que foi lá pra frente com tochas, despertando bem mais a vergonha alheia do que qualquer outra coisa, né? Mas o que a Sarah Winter fez foi um caso, foi um fato, né? Foi um ato. O Daniel só ficou falando besteira na internet, né? Por mais errados que sejam. E aí o que fizeram? Trouxeram ele para fazer uma conexão com o Walter Neigstein, que foi um candidato a prefeito que pegou e falou que na última eleição, muitos vereadores negros entraram, muitos jovens, negros entraram. Aí ele falou isso, pessoal do PSOL aí, ele já ia ganhar uma sentença baixa, que era de 2 anos, porque o que ele falou foi errado. Foi errado, tá? Não foi legal tu ficar classificando as pessoas, tá entrando muita gente negra. E daí? E se entrar muita gente parda? E se entrar muita gente com deficiências motoras? E se entrar muita gente cega, sabe? Não tem problema. Tu não classifica as pessoas dessa forma, sabe? E principalmente por causa dessa porcaria de cor, sabe? As pessoas estão... eu não consigo, não me entra as pessoas terem diferenças porque a tua pele é diferente da outra. Cara, é uma coisa tão rasa. Esse pessoal deveria ser proibido de entrar na política. No momento que esse tipo de opinião se expusesse para as pessoas, eles deveriam sair da política, eles deveriam ter o visto político deles cancelado. E outra coisa, ele além de ele não vai cumprir esses 2 anos, foi revertido em cestas, em 20 salários mínimos, né, e trabalho comunitário, e ele ainda assim está recorrendo. O que ele teve não foi uma opinião, ele classificou vereadores eleitos. Tudo bem, falar negros não é exatamente um ofensivo, mas o tom, sabe, o contexto, é o que muitos comediantes falam. Eles pegam as pessoas que estão fazendo uma piada e julgam como se fosse sério, mas na hora do político eles podem falar que foi uma piada, sabe? O contexto está totalmente desbalanceado. E se o Walter sair impune dessas, ele está dando uma carta branca para mais pessoas fazerem desse jeito. E o que vai acontecer? O PSOL, o PT e a esquerda, eles não vão querer acabar com isso, porque eles se alimentam disso. Não é a resolução do problema, é a luta eterna. E não é isso que a gente precisa de punições para pessoas que façam isso, para eles não fazerem mais, e a gente superar esse capítulo. Isso está extremamente cansativo, a gente está há anos nesse ciclo vicioso de cancelar tal pessoa está errada. Não, a gente precisa começar com ações punitivas para esse tipo de gente, e levando em consideração o contexto, e levando em consideração a intenção, e não só a palavra, senão vai começar aquela bobagem do gênero neutro. Não, se a gente botar no gênero neutro ninguém vai se sentir ofendido. Não, mano, eles vão ter outro tipo de termo pra ofender pessoas homossexuais, pessoas trans. A gente tem que superar isso, entendeu? E a gente precisa de punições, porque é assim que a gente consegue pontuar essas atitudes. E sempre pensando no contexto, pensando na intenção, não simplesmente só a palavra. Bom, falando ainda de Porto Alegre, né, abriu as vagas pro CVV, que é o Centro de Prevenção de Vida, né, Centro de Valorização de Vida, que ele dá apoio a potenciais suicidas, né, que as pessoas estão pensando que acabou tudo, não conseguem mais ver nada na frente delas, aí elas entram em contato com esse centro, né, que o número é 136. Normalmente ele fica muito visado, né, as pessoas que falam muito sobre ele no setembro, né, porque agora setembro é o
mês de prevenção ao suicídio, mas é legal a gente falar nele o ano inteiro, né? Agora até dia 6 de abril estão abertas vagas, né, pra gente poder se inscrever lá, ter o curso e poder fazer o trabalho voluntário, né, que é ficar online via chat, online via telefone, para poder ouvir as pessoas, entender o que está acontecendo com elas, dizer para elas que o problema delas, por maior que seja, ele ainda não tomou a vida inteira dela, né? Ela pode superar aquilo, a gente é forte, ela vai fazer muita falta, né? A gente entender o que a pessoa está passando e realmente sentir aquilo por alguns instantes, para poder falar a mesma língua dela, né? Então tá aberto as vagas, né? Quem puder fazer, faça, com certeza vai ser uma experiência única na vida, né? E é uma coisa que tu vai fazer para ajudar os outros, né? Porque tem pontos que eu acredito que se a gente pode ajudar, e a única coisa que a gente precisa dar o nosso tempo, vale a pena, sabe? Tipo, trabalho voluntário com idoso, ajudar em marmitex, ou até a própria doação de sangue, né? Eu costumo falar muito que a pessoa que pode não doar sangue é o primeiro passo para ser um psicopata. Porque assim, doação de sangue é uma coisa rápida, é uma coisa que tu vai ganhar uma alimentação depois para fazer, então tu não vai fazer e depois desmaiar, sabe? O pessoal lá é super gentil, eles podem te ajudar. E agora eu tô até tentando falar com o vereador para tentar conseguir um voucher de passagem, pra te não precisar nem pagar passagem, sabe? Então é um troço que é bom, é interessante e todo mundo ganha. E vai que outro dia tu precise, né? Então é legal que tu pode ser essa pessoa que alguém tá precisando, entende? Então para quem puder, até dia 6 de abril, eu vou deixar o link aqui para você se inscrever no curso, né? E se você for, muito obrigado, tu tá fazendo muita diferença. Ainda em Porto Alegre, né, eu queria falar do vereador Leonel Hadi. Ele encontrou uma loja em Gravataí que estava vendendo alguns broches, alguns bordados que faziam alusão ao nazismo. Denunciou essa loja e essa loja foi fechada. Acontece que agora ele está sendo vítima, né, de ameaças de morte, inclusive, né, falando que vão matar ele, que estão cuidando dele, vão falar até uma data, né, que 31 de março, se não me engano, ele ia ser morto. Então, assim, por mais que eu diverja com o Leonel Hadi praticamente tudo, por mais que o PT, para mim, seja realmente um partido que, até ele fazer uma meia-culpa e até ele renovar os seus quadros, ele vai continuar sendo um partido extremamente ligado à corrupção e autoritarismo, eu não posso deixar de prestar minha solidariedade a ele. Como ser humano, ele agiu da forma correta, ele viu que havia uma loja fazendo algo que não era permitido, que incitava ao ódio, que o nazismo nada mais é do que um movimento supremacista para exterminar outras raças, e agora ele está sendo ameaçado por isso. Eu acho que é só alguns adolescentes que estão querendo assustar o vereador, mas a gente não sabe. Pode ser gente grande, pode ser adultos com acesso a armas de fogo, pode ser adultos que tenham tempo livre para ficar vigiando ele, descobrindo o endereço, e até com facas mesmo. Então, essa situação tem que acabar, e eles têm que encontrar quem é o responsável disso. De repente, é que nem foi em Rodolfo Collor, era um moleque que matou um cachorro e 300 pessoas vendo. Aí tudo bem, tu só prende elas e dá a devida punição. Mas se for pessoas que têm realmente recursos para fazer algum mal para outra pessoa, elas têm que ser paradas. Não dá pra gente viver desse jeito, certo? Porque a vida dele deve estar ficando muito difícil. Receber essas ameaças não é legal, tem que ficar cuidando sempre se tem alguém atrás de ti, se está sendo vigiado. Não é bacana. Minha solidariedade ao vereador e espero que isso seja resolvido logo. Ainda na zona metropolitana, eu acho que eu nunca comentei para vocês o quanto a eleição municipal é perigosa. Ela tem um campo assim que ela é complicadinho de se lidar. Quando tu tá próximo das pessoas, tipo, tu vai fazer federal ou estadual, tu vai para uma cidade, depois vai para outra, depois vai para outra. As pessoas, elas meio que não te conhecem. Mas quando tu é vereador, quando tu é prefeito, tu faz campanha pro teu vizinho. E isso é muito perigoso, porque as pessoas que te querem mal, normalmente elas estão perto de ti. Elas não estão muito longe. Eu tive uma irmã que ela foi fazer uma campanha pra vereadora e teve pontos em Canoas que ela não conseguiu entrar. Ela não conseguiu. Chegava, dava um tapinha no ombro dela e falava, melhor tu não fazer isso aqui, porque senão vai ficar complicado. Nesse contexto que eu tô querendo botar pra vocês, ocorreu agora, semana passada, se não me engano, alguns dias atrás, tinha um blogueiro nesse mesmo naipe assim que eu, só que ele fica um pouco mais na rua, em Sapucaia do Sul.
E aí ele fala, a rua tá errada, esse mato tá errado, tinha que cortar, e essa fachada tinha que dar uma pintada. Provavelmente ele vai querer se eleger, ele vai querer virar vereador, vamos ser sinceros. Mas não tem problema nenhum em fazer isso. Tu começa falando mal dos problemas da cidade e, teoricamente, se tu for eleito, tu vai tentar arrumar eles. Jogo limpo, ok. O que acontece? Agora, alguns dias atrás, ele tava num posto à noite e aí começa o relato dele. Eu não sei se isso é verdade ou não. Ele pegou e falou que chegou 2 homens e falaram, olha, tu é, sei lá, o João? Ele falou, não, sou eu. Aí ele, não, vamos ali pra um canto então que a gente precisa conversar contigo. E aí ele ficou com medo, né? Imagina 2 caras chegarem desconhecido e querer conversar contigo em um lugar mais reservado. E aí ele não foi. E aí que ele puxou o celular e começou a falar alguma coisa. Chegou um cara e deu um tapa. Deu um tapa assim, pá, eu vou botar o videozinho, vocês vão ver agora o cortezinho do vídeo, na cabeça dele. E aí eu penso, quem é esse cara? Deve ser algum Zé, algum segurança, sei lá. Ele era o secretário de obras de Sapucaia do Sul. O secretário de obras que deveria conversar, deveria ver qual ponto cada pessoa está necessitando, deveria ver como ele vai trabalhar com a verba que ele tem. Vai lá e dá um tapa num cidadão, de graça, assim, na frente de uma câmera. Se esse cara tivesse uma arma, provavelmente ele daria um tiro no cara. E aí, sabe o que aconteceu? Alguns dias depois, o prefeito Volmir Rodrigues, lembrem bem desse nome para a próxima eleição, falou que tá tudo bem, que ele tem confiança no secretário dele e vai deixar para as autoridades competentes lidar. O cara cometeu um crime, gravado com provas, e o prefeito não vai fazer nada. O prefeito está dizendo assim para todos os cidadãos de Sapucaia, eu não ligo para vocês, eu só ligo para vocês na hora que tiverem que votar em mim. Passou disso, meus secretários podem fazer o que quiser com vocês. Meus guardas municipais podem fazer o que quiser com vocês. Se vocês não forem famosos, se vocês não gerarem conteúdo, é melhor ainda. A única coisa que eu quero que vocês façam é paguem seus impostos, deem mais dinheiro para mim poder fazer lobby, e aí sim, na hora de votar, eu vou poder usar vocês da maneira que eu quero. Isso é claramente o que ocorre em basicamente todo o sistema político. Ele não ligou, tendo provas, tendo a ação filmada e ainda passou pano. Por isso que a política municipal é muito complicada. Então, gente, pessoal de Sapucaia, por favor, tomem uma atitude. Vão para a Câmara, falem que vocês não vão aceitar isso, peçam a demissão desse homem, que isso não é jeito de um homem feito já ficar agindo. Mas façam isso com cuidado, tá? Porque é complicado esse cenário. Bom, fechando agora, então, vamos só falar do congelamento do ICMS que aprovaram aí para os próximos 90 dias aqui no estado. Gente, congelar não funciona. Não funciona! Tentaram na época do Sarney lá, do Collor, tentaram agora na época da Dilma e vão tentar agora de novo, tentaram alguns meses atrás, a gente teve esse aumento de 18%. Não funciona congelar preço. A gente precisa cortar na carne. A máquina pública está muito inchada, a gente precisa desinchar. E aqui no estado a gente ainda está bem, porque a gente fez algumas privatizações. A gente está fazendo nosso dever de casa. O caixa para o governador de 2023 está muito bom. Por que os juristas estão querendo um reajuste de mais de 350 milhões? 367 milhões. Eu sei que não são todos que são ativistas, eu sei que não são todos que estão pedindo isso, mas quem não pede é conivente. A gente não tem alguém reclamando desse aumento de salário da classe dos juristas, né, de vocês. Vocês já estão numa bolha, vocês estão numa realidade que não é a do Brasil. E não adianta falar, mas eu estudei, eu me preparei. Cara, se tu pega os juristas de outros países, tem até um vídeo do Hipócritas, que eles falam, pegam a comparação de um juiz da Alemanha com um juiz do Brasil. Agora, na emenda antiprivilégio do Kim, teve jurista batendo de porta em porta de deputado para conseguir tirar a emenda deles. Vocês estão fora da realidade. A gente precisa da compreensão de vocês. E se a gente não tiver a compreensão de vocês, a gente precisa da força dos deputados. Os que estão resolvendo o processo e os que estão respondendo processos que não estão. A gente precisa que vocês comecem a olhar a população, porque o salário de 13, 14 mil de vocês, ele não vem do nada. Ele vem daquela mulher que tem que ficar vendendo bolo de pote de casa em casa e torcendo para os preços não aumentar muito para ela ter o que comer. Posso entender que isso talvez soe como populismo barato, mas é bem isso, é a população, é o grosso da população que fica pagando para essa máquina inchada. E vocês querem mais ainda, vocês querem um ajuste de 10 anos atrás. Não tem porque ter isso, o salário de vocês já está muito bem ajustado com a nossa real situação. Tá, vocês tiveram que vender um carro
ou vocês tiveram que parar de andar tanto. Tem gente que não tem nem pra passagem de ônibus. Tem um cara que, tipo, ele pula os dias, tem dia que ele come ovo porque ele não pode comer carne todos os dias na semana. A realidade tá muito diferente, tá muito discrepante. A gente não pode deixar que isso se prolifere. Como, de novo, juristas, eu peço encarecidamente que vocês reavaliem isso, que o que vocês estão fazendo é transformando o que poderia ser respeito em asco da população. E se vocês continuarem com isso, os deputados têm que agir, o governador tem que agir. Solicitar agora, num ponto alto de crise, reajuste retroativo, porque sim, é insano. A gente não tem que lidar com isso agora. O que precisaria ser congelado são os super salários, não o ICMS, os super salários. Bom, pessoal, obrigado por me acompanhar em mais um episódio do Política Tchê. Eu sou o Miguel. Nos vemos no próximo vídeo. Lembra sempre de curtir, compartilhar e comentar. E um abraço, tchê!